Abre sua Bíblia em Mateus 16. O Senhor Jesus acaba de ter uma conversa com os discípulos. E foi uma conversa extremamente importante. Alguns estudiosos dividem os evangelhos em duas partes. Uma antes desse evento e a segunda parte depois desse evento. Possivelmente já faltavam cerca de 4 meses para Jesus ser morto e ressuscitar. Então nós temos aí o mês de janeiro, mais ou menos, do ano 30, quando Jesus fala estas palavras aos seus discípulos. Mateus 16, versos 24 a 27. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Nós temos desenvolvido neste mês de fevereiro a temática disposição e disponibilidade. Esta é a última mensagem desta série. Minha intenção no mês de março é falar sobre renovação da mente, a partir de Romanos 12, versículo 2. Eu quero falar sobre o tema disposição para seguir a Jesus hoje. Disposição para seguir a Jesus hoje. Por que hoje? Porque nós estamos vivendo um momento em que precisamos mais do que nunca definir claramente para nós o que realmente significa seguir a Jesus. Pois não basta querer seguir a Jesus, é necessário seguir de fato. E às vezes nós esbarramos na boa vontade desacompanhada da ação convergente. É aquela ideia, a pessoa tem uma intenção muito boa, mas não faz absolutamente nada para concluir, para executar aquilo. Ele é um bem intencionado, porém não será bem sucedido no que fizer. E seguir a Jesus hoje, em algum sentido, é um pouco diferente de seguir a Jesus nos dias dos discípulos. Eu digo pouco porque, na verdade, é mais uma questão de uma compreensão da nossa realidade, tendo a necessidade de olharmos para o passado e compreendermos como os discípulos seguiram a Jesus. Porque os tempos mudaram. As coisas que hoje nós temos ao alcance das mãos são extremamente mais evoluídas do que as coisas que os discípulos tinham em suas mãos nos dias de Jesus. Os desafios são diferentes em alguns aspectos. Mas a humanidade não mudou essencialmente. Os homens não mudaram. Então existem muitos pontos de contato entre o que significava seguir a Jesus para Pedro, para João, Paulo e os demais discípulos. Do que é hoje seguir a Jesus para mim, para você, para todos nós que vivemos em pleno século XXI. Porque basicamente seguir a Jesus demanda de nós uma capacidade de dizer não, acompanhada de uma capacidade de dizer sim. Porque existe alguns nãos onde já está implícito um sim. É por isso que Jesus disse assim: olha, quem quiser me seguir, ou seja, quem quiser dizer sim para mim, vai ter que dizer não para si.
Pois quem quiser me seguir, quem quiser dizer sim, Jesus, ao dizer sim, Jesus estará dizendo não a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Estará dizendo não à sua autoliberação, ou seja, a sua capacidade de tomar decisões por si mesmo, de decidir quais são os seus caminhos, porque Jesus disse, e tome sua cruz dia a dia. Porque ao seguir a Jesus, nós estamos escolhendo não salvar a nós mesmos. Pois ele disse, quem quiser salvar a sua alma, a perderá. Mas quem a perder por amor de mim, a salvará. Seguir a Jesus significa desistir de ganhar o mundo para ganhar a Cristo. Então, seguir a Jesus é dizer sim a Jesus e ao mesmo tempo ter que dizer não a tantas outras coisas que concorrem com Jesus. Um dos maiores desafios que nós temos em pleno século XXI é não perder Jesus de vista. É não deixá-lo se distanciar de nós, de maneira que nós nos tornemos seguidores de Jesus à distância. Como Pedro, que estava lá no dia em que Jesus foi julgado. Em Mateus 26, 58 diz assim que Pedro seguia-o de longe. Jesus não quer ser seguido de longe, ele quer ser seguido de perto. E para seguirmos a Jesus de perto, nós precisamos aprender a arte de dizer não. Não a algumas coisas para dizer sim a Jesus. Eu quero, num primeiro momento, falar um pouco sobre o que significava seguir a Jesus nos dias dos discípulos. E como os discípulos, para seguir a Jesus, tiveram que dizer não a algumas coisas de seu tempo. Para depois nós trazermos para a nossa realidade e vermos que as coisas não mudaram tanto como nós imaginamos. Nos dias de Jesus e de seus discípulos, havia uma religião morta e mortal, a religião dos saduceus e dos fariseus. Você talvez já tenha ouvido essas duas palavras, não são muito comuns. Saduceu e fariseu. Você vai encontrar nas páginas dos evangelhos que havia nos dias de Jesus dois grupos religiosos fortíssimos. E eles possuíam algumas diferenças, mas também possuíam algumas semelhanças. Ambos estes grupos representavam uma religião morta. Mas uma religião morta que mata. Ambos surgiram como um desdobramento da Revolução Macabeia, por volta de 190 a.C., devido à pressão por parte dos helenizadores. Helenizadores eram pessoas que queriam impor a cultura grega sobre os judeus. E os judeus evidentemente resistiram grandemente a isto. E por causa de Antíoco Epifânio, que profanou o templo, houve uma reação entre os judeus por volta do ano 198 a.C. E surgiram então alguns grupos que se tornaram zelosos da religião judaica. Inicialmente a intenção deles era preservar o judaísmo de toda interferência externa, principalmente a interferência pagã, greco-romana. E eles se tornaram defensores da religião. Acontece que entre eles haviam alguns que acreditavam na ressurreição, os fariseus, e outros que não acreditavam na ressurreição, os saduceus. Havia os que criam na existência dos anjos e que Deus falou através dos anjos. Já havia os saduceus que não acreditavam que os anjos existissem. E havia diferenças entre eles. Mas o poder decisório, grande parte do sinédrio era composta de saduceus. Era uma espécie de crente meio incrédulo, porque eles criam algumas coisas e outras coisas não.
Eles valorizavam bastante os livros de Moisés, mas não davam muito valor aos profetas, muito menos aos salmos. No entanto, os fariseus valorizavam igualmente os profetas, também os salmos, tanto quanto os escritos de Moisés. Mas é interessante que quando Jesus surgiu, eles se uniram. Os pontos em comum realçados porque eles encontraram um inimigo comum, Jesus Cristo. Porque Jesus desmascarou a religião falsa, morta, destruidora dos saduceus, que se enriqueciam por causa da ignorância das pessoas. Boa parte de tudo que circulava em termos religiosos nas peregrinações em Jerusalém ia para o bolso de Anás e Caifás, que eram os líderes dos saduceus. E os fariseus, eles eram assim chamados porque a palavra fariseu significa aquele que é separado. Inicialmente eles começaram como um grupo zeloso, preservadores da Torá, estudiosos das Escrituras. Mas com o passar do tempo, eles começaram a permitir que a morte da religião entrasse em seus corações. E eles começaram a valorizar tanto a lei, ao ponto de desvalorizar as pessoas. É para pessoas como estas que mais importava a guarda de um sábado do que uma mulher que por 18 anos ia à sinagoga deles, curvada, possessa de um demônio. E quando Jesus expulsou o demônio, ao invés de eles se alegrarem com a libertação daquela mulher, eles começaram a dizer: este homem está desobedecendo o sábado. Tão zelosos da lei que Jesus cura um cego, e eles dizem: mas curou no sábado. Jesus cura um paralítico e manda o paralítico pegar a sua cama e ir embora, e diz: o que está fazendo carregando a sua cama? É sábado. Religião de morte. A religião morta mata. Jesus questiona eles dizendo assim: qual de vocês que a ovelha ou jumento caindo no buraco no dia de sábado vocês deixam lá? Vocês vão lá e resgatam, não vão? Por que não poderia curar essa mulher que está 18 anos encurvada? E a Bíblia diz que eles saíram rangendo o dente e se juntaram, e saduceus e fariseus planejaram matar Jesus. Jesus incomoda a religião morta. E os discípulos de Jesus aprenderam com Jesus que eles precisavam dizer não. Não à religião da morte. Não ao legalismo farisaico, à hipocrisia daqueles que aparentavam piedade, mas negavam sua eficácia, que ficavam nas praças erguendo suas mãos e orando, e fazendo orações homéricas, sem fim, somente para aparecer aos homens que oram a Deus, quando na verdade estão falando consigo mesmos. Depois de ter sido diversas vezes questionado em Mateus 22, em Mateus 23, Jesus dá a resposta através de 8 ais. E nesses 8 ais, Jesus diz claramente: os fariseus, eles ensinam, mas não fazem. O ensino deles é correto, a prática é distorcida. Eles mentem. Eles são sepulcros caiados, por fora é bonito, por dentro são ossos secos. Eles transformam um discípulo em um filho do inferno pior que eles. Leia Mateus 23, você vai perceber que Jesus foi muito incisivo em condenar a religião da morte. E os discípulos entenderam que assim como Jesus, para seguir a Jesus, eles precisavam dizer não à religião da morte. Não aos saduceus, não aos fariseus. Porque eles lideraram o movimento para matar Jesus Cristo. Jesus não cabia dentro do sistema deles. Jesus era vinho novo e eles eram odres velhos. É por isso que deu o que deu. E os discípulos entenderam que não poderiam seguir o caminho, não poderiam experimentar o fermento dos fariseus. E deveriam resistir à ganância dos saduceus. Eles disseram não à religião da morte para seguir a Jesus.
Nos dias de Jesus e dos discípulos, havia também partidos políticos. Isso não é novidade não, viu gente? Haviam os herodianos. Herodes o Grande governou a Palestina do ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. E foi ele que tentou matar Jesus quando ordenou a matança das crianças em Belém. Herodes o Grande era um homem terrível, um tirano, mas um político muito habilidoso. Ele reconstruiu o templo em Jerusalém. Ele mandou construir um templo lá em Samaria, no Monte Gilgal, para agradar os samaritanos. Mas ele também era implacável. Todos os levantes contra ele acabaram em derramamento de sangue. Ele traiu o irmão dele, conseguiu autorização de César para governar sobre toda a Judéia e também sobre os samaritanos, sobre a Galileia também. Ninguém gostava dele, nem galileu, nem samaritano, nem judeu. Mas ele era muito esperto, ele tinha o poder e ele construiu diversos palácios para si. Conta-se a história que, estando às portas da morte, ele ordenou o aprisionamento de alguns líderes judeus. E ordenou que assim que a notícia de sua morte fosse dada, os líderes fossem mortos, para que ninguém festejasse a morte dele. Mas aí desobedeceram, só não soltaram fogos de artifício porque não tinha inventado ainda. Morreu aquela tranqueira chamada Herodes. Apesar de ter matado alguns de seus filhos, ainda sobreviveram 4. Ele mandou matar a sogra, a mulher e alguns filhos, pelo menos uns 4, segundo o relato de Flávio Joséfo. César falou: eu prefiro ser o cachorro de Herodes a ser seu filho, porque ele trata os filhos pior que seus cachorros. Morreu Herodes e governou Arquelau sobre a Galileia, e depois Herodes Antipas veio substituí-lo porque enganou o irmão também. Tem tudo isso. E quem participou do julgamento de Jesus foi Herodes Antipas, a quem Jesus chamou de raposa, porque era ardiloso, ele era sorrateiro, ele era perigoso. E ele era inimigo de Pôncio Pilatos, porque Pôncio Pilatos foi mandado para lá para supervisionar o trabalho dele. E aí no julgamento de Jesus, eles se encontraram em Jerusalém, trocaram beijinhos. Política é assim, gente. O cara é comunista da mais profunda estirpe, leninista, trotskista e tudo mais. Mas por trás dos bastidores do Congresso, eles trocam um beijinho e comem seus pratos de camarão enquanto o povo está se degradando nas ruas, jogando pedra uns nos outros. É tudo encenação. Herodes e Pilatos são exemplo disso. E havia pessoas, evidentemente, um bom político, ele faz o grupo dele, né? Os cupinchas, os que mamam nas tetas do governo, puxam para si. E havia então entre os judeus e até entre os galileus os herodianos, os partidários de Herodes. E Jesus teve problema com os herodianos também, viu? Porque eles viam Jesus como um questionador da legitimidade do governo de Herodes. E Jesus estava pregando o evangelho no território dele, a Galileia. Em algumas circunstâncias chegou a Jesus algum recado dizendo: Herodes quer matá-lo. E Jesus disse: fala para aquela raposa que hoje eu prego o evangelho, amanhã eu morro, depois da manhã eu ressuscitarei. Jesus não tinha medo de Herodes. E Jesus não concordava com a maneira politiqueira, mentirosa, falsa, opressora de toda a dinastia de Herodes. Paulo também sofreu na mão de Herodes. Herodes mandou matar Tiago, o discípulo. Os herodianos eram uma praga. E os discípulos entenderam que seguir a Jesus significava dizer não ao partido herodiano. Eles eram a presença do Império Romano em terras palestinas.
Eles eram os defensores do sistema imperialista. Nós poderíamos dizer, eles eram a direita da Palestina. Mas havia um outro grupo, chamado Zelotes. Você está lendo na sua Bíblia, às vezes você encontra lá os herodianos, essa galera que idolatrava Herodes. Achava que Herodes era um mito. Qualquer semelhança, mera coincidência. Mas havia os Zelotes. E os Zelotes, eles tinham graus. Havia os Zelotes moderados, Zelotes não muito moderados e os Zelotes radicais, xiitas. Os Zelotes radicais eram chamados sicários. Sabe o que é esse nome? Era o nome de um punhal curvado. Havia um punhalzinho curvado assim, e eles iam no meio das festividades e saíam matando aleatoriamente. Imagina, um punhalzinho só matando todo mundo. E causavam um grande tumulto para promover a desordem, para que os romanos intervissem e eles pudessem causar o maior dano possível sobre o exército romano. Eles eram radicalmente contra a presença romana na Palestina. Os zelotes eram os radicais. Eles eram os adeptos da libertação da Palestina. Um dos discípulos de Jesus tinha sido zelote. Como eu falei para você, tinha os moderados, aquele que tinha um discurso dizendo, olha, nós precisamos questionar as práticas romanas em nossas terras, o domínio e tudo mais. Havia os outros, vamos dar tijolada em todo mundo. E havia os outros, tijolada não resolve, vamos meter a punhal mesmo. Jesus não aderiu ao zelotismo. Jesus não empunhou espada. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, Jesus falou assim, Pedro, guarda sua espada, porque quem com a espada fere, com espada será ferido. Os discípulos sabiam que ser adepto do movimento dos zelotes não era adequado a um verdadeiro cristão. Com certeza eles tinham problemas com a dominação imperialista dos romanos. Com certeza eles tinham questionamentos a respeito disso, tanto quanto os zelotes. Mas eles não eram ingênuos de achar que lutar contra o Império Romano era a solução para todos os problemas. Porque eles entenderam que Jesus estava chamando-os para algo muito maior. Não para uma revolução contra o Império Romano, mas estava chamando-os para implantar o reino de Deus na terra. E o reino de Deus é muito maior do que o Império Romano, do que o Império Bizantino, do que o Império Napoleônico, que o primeiro, segundo, terceiro, quinto Reich de Hitler. Essas coisas passam, o reino de Deus permanece. E os discípulos entenderam isso e não quiseram aderir ao zelotismo. Mas havia também nos dias dos discípulos de Jesus, os sincretistas. Quem eram esses? Havia judeus que assim que o evangelho começou a ser pregado por toda a Palestina, partindo de Jerusalém, alcançando Samaria, toda a Judéia e avançando, chegando a Éfeso e também a Alexandria e outros lugares. Quando o evangelho foi para a Galácia, a Bíblia nos dá conta em Atos capítulo 17 que alguns judeus, alguns até que haviam demonstrado interesse na fé cristã, foram até esses irmãos e começaram a dizer assim, olha, parabéns, vocês creram em Jesus, que maravilha, agora vocês precisam se circuncidar. Agora vocês têm que guardar o sábado. Olha, tem que observar as luas novas. Também vocês têm que participar das celebrações em Jerusalém. E os cristãos disseram, a gente não sabia. A gente pensou que era só crer em Jesus e continuar crendo em Jesus, seguindo-o como ele quer ser seguido. Não, imagina, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que entrar com a arca dentro da igreja. Tem que colocar o querubim no altar.
tem que trazer o óleo ungido de Jerusalém, a água benzida do Jordão. A água do Jordão é suja, irmão. Não me traz a água de Jordão aqui não, por favor. Não precisamos de água de Jordão. O incenso lá de Jerusalém ou de qualquer outro lugar, isso é palhaçada. Isso é tentar acrescentar coisas ao Evangelho. Ah, mas vocês têm que fazer isso, têm que fazer... Tem que nada. O que precisava ser feito já foi feito por Jesus na cruz. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Tem que circuncidar coisa nenhuma. Paulo falou, se você circuncidar, a cruz de Cristo é inútil para você. Não tem que guardar sábado para entrar no reino dos céus, não. Se você acha que existe alguma coisa que você tem que fazer, é crer em Jesus Cristo. E deixar o Espírito Santo encher seu coração. E você vai perceber que o amor de Deus transbordará através da sua vida. E amando a Deus e ao próximo, você cumprirá todos os mandamentos do Senhor. Paulo escreve aos Gálatas dizendo, eu não entendi. Explica para mim o que está acontecendo aí. Vocês começaram bem. Agora começaram com essas picuinhas, essas coisinhas. Isso não é o Evangelho. Isso é mentira, isso é invenção, isso são ordenamentos humanos. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Paulo disse aos Colossenses, essas coisas parecem bonitas, até parece piedoso, mas isso não tem nenhuma eficácia contra a sensualidade. Na igreja brasileira, em muitos lugares, tem muito disso, né? Você segue a Jesus, mas você não pode, a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar uma calça comprida. Você viu que para cada mandamento para o homem tem 30 para a mulher, né? É porque foram os homens que escreveram, viu, gente? Se tivesse sido mulher, dava para diminuir um pouco esse negócio aí, né? Já percebeu essas cartilhas? Aí as pessoas ficam vendo o tamanho da saia da irmã e não prestam atenção no tamanho da língua. Não é verdade? É hipocrisia, é religião da morte, é farisaísmo, é galacianismo, essa mania de acrescentar coisas ao Evangelho. O Evangelho diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ponto final. Tem uma vírgula aí, tu e tua casa. Já inclui sua casa também, promessa de Deus. Os discípulos entenderam que entrar na onda do sincretista é negar a cruz de Cristo. Ela é suficiente para a nossa salvação. Seguir a Cristo hoje é dizer não à religião morta e sem vida do tradicionalismo religioso. Irmãos, eu sou a favor da tradição. Sou. A tradição em si, ela é boa. Mas o que é tradição? É a manutenção daquilo que os nossos pais creram. Hoje nós cantamos uma canção tradicional. Hoje de manhã cantamos outra tradicional. Nós estamos com a Bíblia que foi escrita há 2 milênios atrás. É tradição. Nós praticamos algumas coisas que antigamente os que criam em Jesus também praticavam. Nós podemos olhar os credos, as confissões e delas tirar muitos benefícios. Nós podemos voltar e olhar para sermões pregados por Agostinho, por Calvino, por Martinho Lutero, por John Wesley. Isso é tradição. Agora, o tradicionalismo é você considerar a tradição mais importante que as pessoas. É você sacralizar as tradições. Eu me lembro uma vez, eu era adolescente. E às vezes o adolescente é meio impulsivo e inconsequente em alguns aspectos, né? Nós fomos fazer uma reunião de oração na igreja. E começamos a reunião de oração, e vai de cá e vai de lá.
e sabe lá, inspirada por Deus ou pelo outro, a zeladora da igreja apareceu. E na hora que ela apareceu, um bendito adolescente estava sentado na sacrossanta mesa da ceia do Senhor. Ela foi lá no pastor e falou assim: pastor, você não imagina. Eu cheguei na igreja, os adolescentes estavam orando, mas tinha um pestinha sentado na sacrossanta mesa da ceia do Senhor. E o pastor disse: a irmã sabe quem é? Eu posso pedir para ele, para pelo menos ser um pouquinho mais reverente, mas não tem sacrossanta mesa da ceia do Senhor, querida. Só tem uma mesa. Sacrossanto é o Senhor. E se os adolescentes estavam orando, glória a Deus. Que adolescente orar é uma raridade, não é? Irmã, para com essas baboseiras. Esses bancos não são sacrossantos. Santos são vocês. Santo é o Espírito Santo dentro de vocês. Aquele relógio lá não é santo. O dia que ele parar de funcionar, a gente joga ele fora e põe outro. Esse lugar aqui não é santo. Esse lugar é santificado pela presença de Deus quando nós estamos neste lugar. Vamos parar de sacralizar o que Deus não sacraliza. Os fariseus diziam assim: olha, se alguém tocar uma coisa santa, contamina. Porque a pessoa é contaminada. Aí Jesus, que era santo, tocava no leproso, era o leproso que era curado. Porque Jesus é o santo que purifica o que está sujo. E santo é Jesus, o resto é passageiro. O resto não tem importância, é substituível. Nós precisamos dizer um sonoro não à religião tradicionalista, de morte, que valoriza às vezes o rito e não as pessoas. O apóstolo Paulo estava pregando lá em Troade, e quando ele estava pregando, de repente um menininho que estava sentado lá na janela, bum, caiu do terceiro andar, quebrou o pescoço. Paulo não continuou a sacra liturgia. Paulo desceu, orou pelo menino, ressuscitou o menino, depois o culto continuou até de madrugada. Mas primeiro vamos ressuscitar o menino, para o culto, vamos ressuscitar o menino. As pessoas valem muito mais do que esses nossos atos de adoração. Não vamos ficar nesse culto das coisas, quando na verdade nós cultuamos a Deus e nós valorizamos as pessoas. Diga não à religião morta e mortal. Em João 8, Jesus estava de boa, sabe como estava de boa assim, tranquilão, sentadinho no templo. Aparecem uns engraçadinhos. Ei, Jesus, encontramos essa mulher aqui, ó, em ato de adultério. Engraçado que ele encontra só a mulher e cadê o homem, né? Será que a mulher estava adulterando sozinha? Eu queria entender isso, até hoje eu não entendi. Aí Jesus olhou aquela bagaceira toda, na verdade era tudo uma armação para pegar ele. Jesus olhou e falou assim: tudo bem. Baixou a cabeça e começou a escrever no chão. Eu tenho uma ideia do que ele escreveu. Eu acho que ele escreveu assim: onde está o homem? E a Bíblia diz que dos mais velhos para o mais novo, ele falou assim: olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. A galera vazou. Mas se Jesus fizer isso hoje, na igreja evangélica brasileira, a mulher vai ser apedrejada. Porque tem crente que acha que não tem pecado. É pior que fariseu, né? Eu não tenho pecado, não. Tem sim. Vai sondar seu coração. Você que não viu profundamente.
Varre direito essa casa e vai ver que tem muita barata morta nos cantinhos. A religião da morte mata. E para seguir a Jesus nós temos que dizer não para esta religião. Nós somos seguidores de Jesus, nós não somos mantenedores de religião nenhuma. Seguir a Jesus é o que importa. Em segundo lugar, seguir a Jesus hoje é dizer não à hipocrisia do pseudo-evangelho moderno. Hoje se prega o evangelho em muitos lugares, mas em muitos momentos o que se faz é culto das personalidades. Eu sou da igreja do fulano. Um dia uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu estava pensando em ir lá num evento que vai ter no Rio de Janeiro, e aí eu estava olhando lá, paga R$800 neste evento. Eu falei: nossa, que evento, hein? Falou: é que R$800 é para a gente estar no evento, mas se você quiser ficar mais perto do pregador, tem de R$1.200 até R$3.000. Uau, interessante, né? E o que o senhor acha? Eu falei: a senhora está sendo explorada. O que eu acho? Celebridade. É um engraçadinho dos Estados Unidos que pega o terno assim, passa e as pessoas caem. Vocês sabem quem que é. Até R$3.000 para ficar perto dele. Querido, você não paga nada para ficar perto de Jesus. Jesus não passa terno para derrubar você. Jesus te abraça. Jesus te ama. Jesus diz para você assim: você é meu discípulo, eu sou seu mestre. E você não desembolsa um centavo para isso. Para com essas culturas de personalidades. Não tem queridinho de Jesus, só tem seguidores. Mas no Brasil nós temos aqui os apóstolos não sei o que lá, os semideus dali, o patriarca de lá, e ficam colocando na igreja rituais os mais exagerados possíveis. E entra a arca, e entra sacerdote, sumo sacerdote, querubim, não sei o que lá e tal. Tudo isso desvia os nossos olhos de Cristo. Nós estamos seguindo Jesus Cristo, não um artefato de madeira. Nós estamos seguindo Jesus Cristo, não autodenominados apóstolos. Apóstolo bom é apóstolo morto, e de preferência em martírio. Se o apóstolo está vivo, não é apóstolo. É roubada. Não existe isso, gente. Eu conheci alguns homens que Deus permitiu na minha vida, que marcaram. Um breve momento com o Russell Shedd foi para mim assim um momento muito importante. E as pessoas chegavam para ele: como é que eu te chamo? Ele falou: pelo nome. O senhor não é doutor? Ele falou: antes de ser doutor, eu me chamo Shedd. Só isso. Mas nós colocamos um monte de títulos pomposos e ficamos cultuando personalidade, nos submetendo aos ditames dessas pessoas. E às vezes, ao invés de seguir a Jesus, nós estamos seguindo essas pessoas. Os discípulos não estavam seguindo nenhum outro a não ser Jesus. Nenhum outro a não ser Jesus. No entanto, nós hoje somos levados a entrar nessa vida hipócrita e dissimulada. Às vezes alguns pregadores estão em suas igrejas e às vezes até em suas transmissões, falando das curas, das maravilhas, das coisas que eles fazem. E aí à noite eles vão lá no médico deles porque eles estão tratando a doença deles. Mas eles não podem fazer isso durante o dia, porque durante a pregação eles falaram que o crente não fica doente. É hipocrisia, é mentira.
exalta a pessoa deles e não a pessoa de Jesus Cristo. Precisamos acordar, irmãos, não sermos ingênuos, ser levados por estes ventos de doutrina, que muitos deles vêm dos Estados Unidos para cá, e quando chega aqui o povo brasileiro, veio dos Estados Unidos, significa que é bom. Se vier um tufão dos Estados Unidos, o pessoal vai achar que é bom. Não quer dizer nada, irmãos. Não quer dizer que vem da China é ruim, que vem dos Estados Unidos é bom, que vem da Rússia é pior. Eu frequentei um seminário que tinha um chá que era terrível, o chá chamava chá russo. Falei, no seminário na Rússia deve chamar chá americano, né? Que deve trocar as farpas aí. E a gente tem essa ideia de que, veio de lá, é um americano, tem um sobrenome americano, e daí? Se não é o Evangelho de Cristo, nós não devemos acreditar nessas coisas. Nós devemos dizer, não, para com isso, eu estou seguindo a Jesus Cristo, a palavra de Deus e só. Não temos compromisso de seguir esse, aquele grupo, esse, aquele sistema de governo, esse ou aquele sistema de ser a igreja. Essas coisas não devem nos dominar. Jesus é o nosso Senhor. Os discípulos não se deixaram dominar por essas coisas. Em terceiro lugar, devemos dizer não aos apelos de direita ou esquerda que insistem na violência como método de implantação e governo. Na década de 60 veio para a América Latina a chamada Teologia da Libertação. Eles pegaram pressupostos marxistas e interpretaram a Bíblia à luz de Marx, como se Marx fosse o intérprete, o exegeta autorizado das Escrituras. E aí padres lançaram mão de armas, pastores lançaram mão de movimentos revolucionários, não sei o que lá, não sei o que e tal, e acabou em nada. Porque é ilusão, é mentira, é ficar brigando por coisinhas que não vão levar a lugar nenhum. Brigando pelos sistemas deste mundo, esquecendo dos valores do reino de Deus. Jesus não pegou em armas. Che Guevara matou, Jesus morreu em nosso lugar. Nós não somos adoradores de Marighella. Nós não somos chamados para seguir a cartilha de Fidel Castro, Maduro, ou Chaves, ou qualquer um desses homens, gente. Nós não temos que ser leninista, trotskista, seja lá o que for. Nós temos o Evangelho, que é muito superior ao livro Capital. É muito superior ao Manifesto Comunista. Eu posso dizer para vocês porque eu li e eu sei do que eu estou falando. O Evangelho é muito melhor. Mas também o Evangelho nos ensina a gente não ficar iludido com proposta de direita também. Muitas vezes evidentemente alinhado ao imperialismo norte-americano. O reino de Deus, ele sempre será um reino que vai conspirar contra o status quo de qualquer sociedade, seja a chinesa, a russa, a francesa, a brasileira e a americana também. Porque o reino de Deus é muito maior do que toda e qualquer proposta de governo humano, seja de direita, seja de esquerda, de centro, qualquer outra proposta. Todas elas acabam por privilegiar aqueles que estão no poder em detrimento aos que estão sendo dominados. Quantas pessoas perdendo a amizade por causa de brigas políticas? E Jesus disse, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Mas os interesses de esquerda e direita muitas vezes nos faz perder Jesus de vista. Jesus é muito maior do que toda e qualquer proposta de direita ou de esquerda. Jesus é o rei do reino de Deus. Por isso os discípulos entenderam que deviam dizer não, e nós precisamos aprender a dizer não e não nos envolver nessas brigaceiras, nessas coisas que mais destroem a comunhão do que promovem o bem-estar das pessoas. Por outro lado, seguir a Jesus também é dizer sim. E sim a quê? Em primeiro lugar,
dizer sim à fé bíblica. Eis o livro que deve nortear nossas vidas. Não é a última proposta do movimento XYZ. É a palavra eterna, o Evangelho do Reino de Deus. Uma fé bíblica é como a fé dos bereanos. Veja comigo em Atos 17. O apóstolo Paulo esteve lá em Atenas, passou por Tessalônica, depois veio para Bereia. E em Atos 17, nos versículos 10 a 12, estando em Bereia, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e chegando lá eles foram à sinagoga judaica. E os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E como consequência, creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Precisamos ser uma igreja bereana. O pastor pregou, mas não está na Bíblia. Ô pastor, com licença. Eu já falei para o conselho espiritual, pode chamar lá. Se um dia eu estiver ensinando aqui a vereda do meio termo baseado na pitaca de Buda, o conselho tem que reunir e conversar, viu? Deixa não. Falou assim, não é isso aí não, pastor. O senhor está aqui para pregar o evangelho. De vez em quando eu cito Aristóteles aqui, dá uma olhada para eles. Deixa eu só citar um pouquinho, depois eu volto para as escrituras. Mas eu não sou aristotélico no sentido de defender o que ele defende desde o começo, não. Até o fim, não. Defendemos é Jesus, a palavra de Deus. Tem que ser bereano, tem que conferir na Bíblia. Parar de ser esses cristãos ingênuos que o pastor vai lá, fala um monte de besteira. Aleluia, glória a Deus, que coisa mais linda. Tudo invenção da cabeça dele. O último livro que ele leu sobre um cara doido nos Estados Unidos que está lançando uma onda, que está fazendo não sei o que lá, ele achou bonitinho e trouxe para a igreja. Está cheio de gente assim. E como os irmãos perderam o senso crítico e são analfabetos bíblicos, eles não dão ao trabalho de examinar as Escrituras. Mas quando nós examinamos as Escrituras, nós descobrimos o seguinte: se nós quisermos seguir a Jesus, a gente tem que conhecer as Escrituras. Ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Eu não vi nenhum crente verdadeiramente arraigado em Deus que também não fosse arraigado às Escrituras. Você quer ter uma vida cristã expressiva? Leia a Bíblia. Quando eu era criancinha, eu aprendi uma canção que dizia assim: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Nós precisamos que a igreja se desperte para isso. Quanto tempo você gasta lendo a sua Bíblia, querido? Como é que está seguindo a Jesus? Você não sabe nem para que lado que Jesus está indo. Não siga pastores, não siga opinião daqui, opinião dali, livro lançado no último momento. Siga as Escrituras. Volte os seus olhos para a palavra de Deus. Ela é luz que ilumina o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés. É dizer sim a uma fé bíblica. É também dizer sim a uma fé viva e vivificante. João capítulo 7. O Senhor Jesus, no último dia da festa, versos 37 em diante, ele então se levanta. João 7:37. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
E ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ao invés da religião morta e mortal dos fariseus e dos saduceus, os discípulos disseram sim a uma religião viva, a uma fé viva em Cristo, a uma fé vivificante, porque é uma fé que vem do Espírito. E essa fé viva e vivificante é uma fé que nos leva a transmitir vida sempre que abrimos a nossa boca. A olhar para as pessoas, ao invés de ficarmos presos às coisinhas, às picuinhas. Eu lembro que uma vez estávamos evangelizando lá e uma pessoa resolveu aceitar a Cristo. E nós então fomos fazer uma oração. E aí um irmãozinho chegou para mim e falou assim: ô pastor, vai lá para ele tirar o crucifixo do peito. Eu falei, puxa, eu pensei que era só para orar. Irmão, se o Espírito Santo regenerar esse rapaz, mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai trazer luz ao seu coração. E ele perceberá que esse crucifixo com Jesus crucificado não condiz com a fé que ele tem. E ele vai enfiar a mão no peito e vai jogar fora. Mas eu não vou colocar a mão no peito dele e tirar crucifixo, coisa nenhuma. Essa não é função minha. Isso é missão do Espírito Santo. Eu lembro que uma vez nós evangelizamos uma moça, e era uma moça, vamos assim dizer, que tinha um guarda-roupa excêntrico. E aí então ela falou assim: eu ainda não vou na igreja porque eu não tenho roupa para ir na igreja. E não tinha mesmo, viu, irmãos? Aí, falando, tudo bem. Ela falou: eu vou receber meu salário e vou comprar uma saia decente e uma blusinha decente para ir na igreja. Eu falei, tá bom. Aí um dia ela falou assim, eu era seminarista: você acha que Deus se importa com a maneira como nós nos vestimos? Eu falei: se o Espírito Santo está te incomodando com a maneira que você está vestindo, eu creio que sim. Primeiro Jesus muda o coração, depois ele muda o guarda-roupa. Não é? Nós fazíamos evangelização na cadeia. Presídio feminino. Uma cadeia feminina, tinha umas 40 presas. E aí então tinha um outro grupo, nós íamos numa quarta-feira, o outro grupo ia na outra quarta-feira. Aí o outro grupo meio legalista ficava invocando porque as mulheres fumavam, porque as mulheres tinham tatuagem. Aí quando a gente ia lá, elas falavam assim: tem problema da gente fumar? Eu falei: problema tem, mas é seu, não é meu não. Mas o senhor acha que Jesus não vai deixar eu entrar no céu por causa do cigarro? Eu acho que ele vai apagar seu cigarro primeiro, depois você entra. Né? Mas eu creio que você entra assim, se você crer em Jesus de todo o seu coração. E as minhas tatuagens? O corpo restaurado. Não precisa de tatuagem. E se tiver, tanto faz. Vocês acham que Deus está preocupado com isso? Acha mesmo? Que tem que tirar a tatuagem para entrar no reino dos céus? Não sei. Talvez, se o Espírito Santo te levar a isso, mas que seja uma decisão sua. Que não seja a gente impondo sobre você coisas que realmente não têm nenhuma importância. Porque basta crer em Jesus para ser salvo. E o resto, o Espírito Santo fará. A seu tempo, a seu modo, cada pessoa será tratada pelo Espírito Santo. Mas a religião viva e vivificante, essa fé que nós transmitimos vida, que nós temos vivacidade para estar diante de Deus e viver intensamente para a sua glória. Não nos apegando a picuinhas, não sacralizando coisas, mas entendendo que Jesus morreu por você, não por essa cadeira, não por isso aqui, não por esse púlpito. O dia que Jesus voltar, esse púlpito fica. Mas quem tem Jesus sobe.
E o que eles vão fazer com isso aqui eu nem sei, também não quero saber. Não me importa, não me interessa. Porque o dia que Jesus voltar, isto aqui já não mais importa. Em terceiro e último lugar, é dizer sim a uma fé simples e sincera. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, estamos caminhando para o final. Tem uma canção, Erlon? É isso? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo exalta os irmãos dizendo assim: tornem-se e meus imitadores como eu sou de Cristo. Desculpa, eu estou em primeiro, é segundo, tá? Eu troquei aqui. O Cido já me olhou, eu falei, ixi, eu estou lendo o texto errado. Muito bom, obrigado pela correção aí. 2 Coríntios 11, olha o que está escrito. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e eu quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês toleram com facilidade. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo eu tenho conhecimento. E de fato já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que eu cometi algum pecado ao humilhar, ao me vir de levá-los, pregando-os gratuitamente o Evangelho? Eu despojei igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Paulo diz, o meu medo é que Satanás os iluda. Pois ele fala, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se tem um ser religioso, é Satanás. Ele é religiosíssimo. Mas no sentido da religião que te afasta de Jesus. Enche de rituais. É um negocinho que balança e sai fumaça. É um monte de roupinhas. Adereço daqui, símbolo dali, coisa de lá, coisa na cabeça. É um monte de rituais. Tem que entrar as 7 sacerdotisas do apóstolo ungido e tal. Tudo isso, gente, é parafernália, é coisa arada para desviar os nossos olhos de Jesus. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós mantemos uma fé sincera e pura, devotada unicamente àquele que é digno de nossa adoração, Jesus Cristo. Seguir a Jesus é dizer sim a uma fé simples e sincera, sem esses penduricalhos, sem esses abadás, sem essas coisaradas, os quipás, os negócios, os turbantes da vida. Nós seguimos a Jesus na simplicidade, como Ele é, como nós somos, devotos unicamente de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Nesta noite você aprendeu que para seguir a Jesus você precisa dizer não. Diga não à religião morta e mortal dos fariseus e dos fariseus modernos. Diga não a essas tendências, direita, esquerda, ou seja lá o que for. Diga sim ao reino de Deus. Diga não a essas mesclas, essas misturas de fé. Desenvolva uma fé simples, bíblica, viva, pura, devoção sincera a Cristo Jesus. E então vocês serão de verdade seguidores de Jesus Cristo.
Senhor, obrigado por Tua palavra, que ela continue a vivificar-nos, a desafiar-nos, a levar-nos a seguir a Jesus com boa disposição, mas segui-lo como Ele quer ser seguido, tendo em nós um coração simples, puro, sincero, aberto, não complexo, não cheio de rituais, não cheio de críticas, mas cheio de amor, cheio de vida, vida que vem do Espírito Santo. Ajuda-nos, que nós aprendamos a dizer não, não a tudo que nos afasta de Ti, e sim a Ti, ao Espírito Santo, à vida que procede da cruz, a vida que procede da ressurreição de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.